Existe um modelo bíblico para vencermos as tentações? Olá, sou o pastor Gisel, pastor G. Seja bem-vindo a esse canal, cujo propósito é difundir a palavra de Deus. Sim, existe um modelo bíblico. Foi o modelo que Jesus nos deixou ao vencer a tentação do diabo. E esse evento está registrado em Mateus no capítulo 4, mas também em Marcos no capítulo 1 e em Lucas no capítulo 4, nos chamados evangelhos sinóticos. São semelhantes, são sinopses. São três abordagens do mesmo assunto. E nós vamos fazer em 4 postagens sobre esse assunto. Hoje nós veremos uma contextualização da tentação e usaremos os versículos 1 e 2 de Mateus 4. E iremos comparar com as outras passagens também. Vamos inicialmente ler as 3 passagens relativas a esse episódio, apenas nos 2 versículos. Mateus 4, no versículos 1 e 2, assim está escrito: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Já em Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13, assim está escrito: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Já em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e 12, assim está escrito: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. O versículo 1, ele já começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo que conduziu Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto. Muitas coisas, quem faz com a gente é o Espírito Santo. Quem nos conduz, quem nos guia é o Espírito Santo. Mesmo em situações que talvez não queiramos passar, mas o Espírito Santo nos conduz. Com Jesus não foi diferente. Mateus acrescenta ou informa também que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação é uma prova. Podemos sintetizar o que é uma tentação? Podemos sintetizar dizendo que a tentação é um convite para ser desobediente. É um convite para se fazer o mal. É um convite para se afastar de Deus. E normalmente esse convite vem de uma forma prazerosa, aos olhos humanos, é claro. E o diabo, ele fez isso com Cristo. Ele lançou vários convites para que Jesus desviasse o seu foco. E Mateus dá esse detalhe, que ele foi tentado pelo diabo. Lucas também dá um detalhe que ele voltou do Jordão, isto é, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e logo depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para passar por essa tentação. Lucas também acrescenta que Jesus estando cheio do Espírito Santo, foi conduzido, foi levado. E aqui nós temos já um primeiro ensinamento. Ser cheio do Espírito Santo implica em ser obediente. Ser cheio do Espírito Santo implica em ser conduzido, em ser guiado, em seguir o Espírito Santo de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele foi conduzido, ele obedeceu. E foi conduzido a um local difícil, porque nem sempre, aí já é um outro ensinamento para a gente, nem sempre o Espírito Santo vai nos conduzir a um local fácil. Mas nós nunca estaremos sozinhos, ele está conosco. Todas as 3 versões informam que Jesus teve fome. Na verdade, quando fala que Jesus teve fome, o sentido é que ele sofreu fome. Ele estava sofrendo pela fome. Foram 40 dias sem comer. E aí a gente entende a tentação nos episódios seguintes, quando ele ofereceu para Jesus transformar as pedras em pão. Esse primeiro versículo, embora pequeno, ele já nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, é uma reflexão. Será que realmente eu sou cheio do Espírito Santo? Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que viver uma vida de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus. Tem muita gente que às vezes diz que é cheio do Espírito Santo, mas vive em desobediência. Então é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. Realmente, eu sou cheio do Espírito Santo? Eu estou evidenciando obediência em minha vida?
Jesus evidenciou, ele obedeceu, ele seguiu, ele foi conduzido. E o segundo ensinamento, podemos dizer assim, é que nem sempre eu irei para onde desejo. Se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que vai prevalecer. Eu vou submeter a minha vontade à vontade do Espírito Santo, sabendo que para onde ele me conduzir, ele estará comigo. No segundo versículo, todos falam que Jesus ficou 40 dias no deserto. No entanto, Mateus, Marcos e Lucas, eles dão um detalhe a mais, que Jesus, durante 40 dias, foi tentado. Isto é, quem lê rapidamente o texto pode ter a impressão que Jesus foi tentado apenas nesse último dia, aquelas 3 tentações, mas não. Jesus foi tentado continuamente durante os 40 dias. Não foi apenas no último dia. E Lucas acrescenta que ele não comeu coisa alguma. Mas será que Jesus bebeu água? Esse é vamos ter que dar uma paradinha aqui. Vejam bem, Jesus, na tentação, ele não foi tentado como filho de Deus com a sua natureza divina. Jesus foi tentado como filho do homem, porque Jesus ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Jesus foi tentado e venceu a tentação com a sua natureza humana, que era perfeita. Ele, como homem, era perfeito. No entanto, ele sofria as mesmas coisas que nós sofremos: fome, sede, cansaço, etc. Por isso que a tentação de Cristo, ele a venceu como ser humano, porque ele era nosso representante lá no deserto. Assim como Adão foi nosso representante no Éden e caiu, ele falhou, Jesus no deserto não falhou. Ele estava nos representando e nos dizendo e nos mostrando como vencer a tentação. Jesus não usou o seu poder divino. Jesus, como filho de Deus, poderia tranquilamente vencer o diabo, mas ele não fez isso. Ele usou a palavra de Deus para nos deixar essa dica, digamos assim. Usemos a palavra de Deus. Então Jesus, há um consenso geral que ele bebeu água sim, porque humanamente falando é impossível um ser humano ficar 40 dias sem beber água. E a Bíblia é bem clara. Por exemplo, lá em Êxodo 34, versículo 28, está registrado que Moisés, quando subiu ao monte, lembra? Para receber as tábuas da lei, lá está registrado bem claramente que Moisés não comeu pão e nem bebeu água, porque ali foi uma ação milagrosa de Deus, foi uma ação miraculosa de Deus. Em Mateus não, na tentação não. Jesus, ele venceu, ele passou e venceu como ser humano. Não houve uma ação milagrosa, porque senão hoje nós teríamos desculpa. Não, eu não posso vencer a tentação, porque Jesus venceu como filho de Deus. Ele usou o poder do céu. Ele era perfeito, era um Deus. Não, Jesus venceu como um homem e nós também podemos vencer como um homem, como ser humano. Então Jesus bebeu água, porque não usou o seu poder divino. Tanto é que está escrito lá em Marcos que os anjos o serviam. Veja bem, Jesus é o criador dos anjos. Ele é o criador, ele que criou os anjos. Se ele tivesse se portando ali, usando o seu poder divino, os anjos não precisavam auxiliar, mas ele estava ali como homem, então ele precisou do auxílio sim, assim como nós precisamos. Ele nos deixou um exemplo. Por isso que Jesus se compadece de nós. Lá em Hebreus 4,13 está dizendo exatamente isso. Que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. E por isso ele pode se compadecer da gente. Quando nós estamos sendo tentados, nós não estamos sozinhos. O poder de Deus, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, eles nos auxiliam para que nós vençamos as tentações tal qual Jesus venceu. Agora, o objetivo de Satanás era exatamente que Jesus usasse o seu poder divino em benefício próprio. Satanás queria tirar o foco da visão de Jesus, da missão de Jesus. A missão de Cristo na terra era morrer na cruz do Calvário para garantir a nossa salvação. O diabo queria tirar essa missão de Cristo, esse foco de Jesus na sua missão, para coisas terrenas, para ele se alimentar de pão e outras coisas que nós vamos ver nas próximas postagens. Resumindo, o diabo queria que Jesus trocasse a cruz pelas coisas terrenas, pela glória terrena, para satisfazer seus próprios desejos. E aí nós já temos também ensinamentos desses 2 versículos. São poucos versículos, mas que nos trazem grandes ensinamentos. Um aqui é que Jesus foi tentado em tudo e por isso ele se compadece de nós. Quando você é tentado, saiba que Cristo não te abandona. Cristo não te deixa. Porque ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. É cair em tentação. Você não está sozinho na hora da tentação.
Nós não estamos sozinhos na hora da tentação. Agora, é claro, devemos ser cheios do Espírito Santo, até porque lá em Samuel, lembra? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Saul desobedeceu, o que o profeta Samuel falou? É melhor obedecer do que sacrificar. Outro ensinamento é que nós não devemos perder a visão para a tarefa que Deus nos deu. Muitas vezes somos tentados para tirar a nosso foco, para que nós deixemos o nosso serviço, nosso ministério, a nossa missão de evangelizar, de discipular e alguma missão específica que Deus te deu. Não perca a sua visão a despeito das tentações, apesar das tentações. Faça como Cristo, seja cheio do Espírito Santo, seja obediente, tenha sempre em mente que você não está sozinho, que você tem um reforço de Deus, você tem um reforço do Espírito Santo, e assim você vencerá a tentação. Se você gostou dessa postagem, deixe o seu like, faça um comentário. Inclusive, vou deixar aqui um link para que você possa acompanhar as demais postagens, onde vamos abordar cada tentação. Esperamos que essa mensagem tenha edificado seu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.